Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 2 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Tomai cuidado com a gula. Hoje é o último dia do ano litúrgico e essa leitura nos ajuda a concluí-lo bem e, no mesmo tempo, nos lança dentro do novo ano, que inicia com o Advento. Tempo de vigilância e de espera, de sobriedade e empenho. O segredo para viver bem a vida é: ficai atentos, orai a todo momento para terdes a força, e ficar em pé diante do Filho do Homem que vem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós, pois este dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, todos nós temos um grande desafio: não deixar a graça passar. É tarde demais chorar o leite derramado. Infelizmente, existe algo nesta vida que pode nos anestesiar. São os excessos da vida, a gula, os negócios, coisas que podem atrapalhar a nossa sensibilidade. Hoje poderemos acrescentar a cultura XYZ, ou a cultura do light, tudo o que for. Sem dúvida, o maior perigo do ser humano é o esquecimento, o desleixo, ficar dormindo nas coisas de Deus como as 5 virgens estultas, que não conseguiram entrar no banquete. A vida com Deus é um nadar rio acima, como os salmões, mas é suficiente relaxar um momento e a correnteza te leva para baixo, e você acaba perdendo tudo que com fadiga você tinha conquistado. Essa é a consequência do pecado original. Lembra daquele ditado? O cachimbo entorta a boca? Assim é o pecado. Ele cria um cânion em você, um costume tão ruim que te leva para o buraco sem você perceber. Para cair não precisa de esforço algum. Para se reerguer, é só às custas de muito sacrifício e muita graça de Deus. Para ganhar 1 quilo de massa magra, de músculos, custa sangue, mas para perdê-lo é só um feriado de festas.
Muitos gostam de músculos, mas poucos de musculação. Muitos gostam dos santos, mas poucos buscam a santidade. Muitos admiram os mártires, mas poucos o martírio. Cada um busca uma santidade light, pouco esforço, muito lazer, pouca responsabilidade, melhor nada, muitas justificativas, nada de sacrifício, nada de forte, nada de chocante, tudo light. Jesus nos convida a ficarmos em pé diante do Filho do Homem. Isso significa uma atitude vigilante e constantemente ativa. Fica em pé quem é forte, e Jesus nos convida a ficarmos em pé diante do Filho do Homem. Isso indica uma atitude vigilante e constantemente empenhada, ativa. E a fortaleza é uma virtude necessária para o cristão, é uma virtude heroica. Jesus não nos quer sentados, ou ainda pior deitados no sofá, mas sempre prontos para o combate. Nada pior do que um soldado que dorme. Além de ser morto com facilidade, lhe roubam as armas e o inimigo se torna mais forte. Fortaleza significa uma postura de cristão que não se abala diante de nada, uma atitude serena e constante de força, que afunda suas raízes em Deus. Precisa amar toda hora, precisa amar todo dia, precisa amar sempre, precisa amar seriamente, sem se perder nas coisas do mundo, nos prazeres da mordomia. Precisa amar as pessoas fáceis e as pessoas difíceis. A fortaleza é o que torna verdadeiras as outras virtudes. Um amor que não é forte não é amor, é mamão com açúcar. O amor, por sua natureza, é forte como a morte, diz o Cântico dos Cânticos. Precisamos compreender muito bem que a lentidão, o desleixo, a autojustificação asfixiam o amor. Se um namorado chegasse sempre atrasado no compromisso que marcou com a namorada, apesar de se justificar toda vez, a namorada entende muito bem que ele não está interessado nela. Interessante também é observar que os jovens da assim chamada geração Z não almejam nem casar nem ter filhos, porque dá muita dor de cabeça. De fato, uma mãe não pode ser mãe somente quando tem vontade. Não pode falar que não sente de cuidar do seu filhinho quando deve trocar fralda porque não aguenta o cheiro que sai. Uma mãe que gera e depois abandona é uma faca no coração do filho. E também é verdade que enfia uma faca no seu próprio coração. Todo relacionamento é muito problemático para quem tem a cabeça Z. Por isso que o lema dessa geração é cool e considera o frio, o light, o sossegado como o máximo. Máximo prazer com o mínimo envolvimento e sem perceber se chega a nível de prostituição recíproca, que cria um vazio interior que leva inexoravelmente à depressão e à loucura. Quem pensa Z se acha esperto, mas na verdade está se matando de inédia. Tudo o que é bom custa, o que não custa não vale nada, e para quem não quer custear nada, só sobra o lixo para comer. Uma fé que não é forte, uma fé que muda igual catavento, não é fé. Peça com fé, diz a carta de Tiago. Peça sem hesitação alguma. Quem duvida se assemelha às ondas do mar, agitadas pelo vento e impelidas de cá para lá. Um homem desse tipo não acredite que há de receber alguma coisa do Senhor, sendo que é um homem de dupla face, inconstante em todo o seu modo de proceder. A fé só pode ser forte, uma fé de opinião, de atitude, que não volta atrás.
porque uma fé de catavento não alcança Deus. Nessa altura todos se perguntarão: como adquirir fortaleza? Como adquirir o sabor do sacrifício que escancara as portas à felicidade da vida? A própria palavra vem em nosso socorro. Meus irmãos, considerai-vos felizes quando vos assaltarem provações de toda sorte, pois sabeis que a vossa fé, se for comprovada, produz a perseverança. Mas a perseverança deve produzir a obra perfeita a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. O que forma o homem é a provação, mesmo que ninguém goste dela. As provações são o que mais nos forja. No campo humano, bem conhecemos uma palavra de ouro que se chama treinamento. Tudo exige treinamento. Um jogador não se torna bom assistindo o jogo na televisão, mas treinando todo dia. Quanto tempo treina um jogador da seleção brasileira? Ele nunca para, sobretudo perto do jogo, é todo dia. Todo atleta se submete a uma disciplina férrea na alimentação, no sono, no ritmo do dia. Até banho de gelo, mergulhados no gelo, tomam banho todo dia, os atletas. Você já ficou mergulhado no gelo 1 hora por Jesus? Os atletas fazem isso todo dia depois do treinamento, assim dizem. No campo espiritual não é diferente. A atlética espiritual se chama ascética, isto é, ginástica espiritual. Ninguém pode pensar em se tornar um Pelé, um Garrincha, um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo ou alguém parecido, somente porque assistiu um jogo. Precisa de paciente aplicação de treino, além das qualidades pessoais. O mesmo acontece no campo espiritual. Nenhuma dificuldade deve nos desanimar. Muito pelo contrário, deve nos estimular, porque mais difícil é, mais estamos perto do topo, do cume, do céu. Mais é difícil amar, mais o amor é verdadeiro, mais nos tornamos santos, mais alegria dá. Vamos interiorizar e refletir um pouco. Pense em Jesus. Quais são os momentos da vida dele nos quais você reconhece esta fortaleza, esta constância, esta paciente determinação que Jesus continuamente demonstrava? Reflita um pouco. Onde é que você reconhece isso pensando na vida de Jesus? O advento que nesse domingo inicia é um tempo típico de ginástica espiritual, de ascese, que nos faz esperar Jesus com garra, com empenho. Isso tudo nos faz pensar que um dia o Senhor virá, em sua glória, para levar à plenitude sua obra de salvação. Ele veio, ele virá, ele vem. E é este tempo presente que nos insere no contexto do advento. É um tempo de vigilância, de súplica, de alegre esperança no Senhor que veio em Belém. Vem no mistério celebrado no Natal, virá no final dos tempos e vem a cada dia nos grandes e pequenos momentos, na Eucaristia, vem quando sorrimos e quando choramos.
Irmãos, depois desta reflexão, vamos ler de novo o nosso Evangelho tentando entender o que Jesus quer nos dizer para viver bem este advento. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós, pois este dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a entrar no clima do Advento com todas as nossas forças, na oração e na vigilância. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito.
vigiai e orai. Paz e alegria a todos. Orai sem parar. Paz e alegria a todos. Incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai. Incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai. Incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai. Incessantemente, vigiai e orai. Vós que estás de pé, cuidado para não cair. Vós que estás de pé, cuidado para não cair. Resista com força a todos os tipos de tentação. O Senhor é contigo, Ele sempre estenderá a mão, a mão. O inimigo de Deus, ele ronda e ruge como um leão. Vigiai e orai, incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai, incessantemente, vigiai e orai. Vós que estáis de pé, cuidado para não cair. Vós que estás de pé, cuidado para não cair. Não te perturbes no fogo da provação. Não há o que temer, Deus está no controle da situação. Guarda em teu coração bem guardada a palavra de Deus. Vigiai e orai, incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai, incessantemente, vigiai e orai. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, cuidado para não cair. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, cuidado para não